Olá, queridos. Muito bom dia. Já que esse vídeo é liberado pela manhã no domingo, uma manhã muito especial. Que dia especial é o dia de hoje, hein? Aliás, não o dia em si, né? Mas que evento especial comemoramos hoje. Um evento mais marcante, definitivamente o evento mais marcante da nossa história. Bom, curiosamente, sem que nós tivéssemos programado isso, o tema da célula de hoje é o poder da ressurreição. Na verdade, a gente está vindo de uma lógica e sobre solos cristos e hoje não tinha outro assunto para tratarmos senão sobre ressurreição. E graças a Deus as coisas convergiram para que esse fosse o tema no dia em que comemoramos a ressurreição de Cristo. Que bênção, né? Bom, a gente tem falado de solos cristos, ou seja, Cristo é a nossa mensagem, Cristo é o centro da nossa vida, do nosso culto, da nossa adoração. Tudo que fazemos gira em torno dele, se sustenta nele, dele, por ele e para ele. E a gente falou sobre alguns assuntos importante nessa história. Inclusive, nessa semana, falamos sobre o poder da cruz, na verdade, a mensagem da cruz. E falando de mensagem, a mensagem da cruz inclui necessariamente a mensagem da ressurreição. Na verdade, Paulo vai falar sobre a ressurreição como algo fundamental, algo sem o qual a mensagem deixa de ser mensagem. Vamos entender o que a gente quer falar com isso? Eu vou, assim, ler um pouco do texto que faz parte aqui da edificação da célula, para a gente ir trabalhando isso, assim, aos poucos. Mas vale a pena ler o texto. O texto começa dizendo, o texto do estudo, né? O texto começa dizendo: a vitória da cruz está exatamente na vitória sobre ela. A gente falou na célula passada que a cruz, na verdade, não é um símbolo essencialmente, em si, ela é um símbolo de derrota, ou de condenação, ou de encerramento, né, de uma história, né, um encerramento em vergonha, né, mas no contexto de Jesus, ela se tornou um marco, ela se tornou um ponto divisório, né? E ela ganhou um sentido bom. Então a cruz, no que diz respeito a Jesus, nos remete à vitória, nos remete a uma boa mudança, uma boa transformação. E quando a gente pensa na vitória da cruz, não é exatamente que a cruz em si trouxe a vitória, mas nós celebramos aquilo que venceu a cruz. A vitória da cruz é a vitória que aconteceu nela. É quando Jesus, na cruz, sofrendo o que a cruz infligiu a ele, a cruz, na verdade, infligiu, né? Não infringiu. A cruz infligiu nele, sofrendo o que a cruz infligiu nele, ele venceu aquilo que precisava ser vencido, né? Então, na verdade, a ressurreição potencializa os efeitos da morte que a cruz causou. Ele transforma a cruz, a ressurreição transforma a cruz num marco de mudança. É a ressurreição que faz esse papel. A cruz cumpriu sua missão, cumpriu seu papel, que foi o quê? Matar. A cruz matou Jesus. E como Jesus estava representando todos nós, ela matou a todos nós. A cruz é um símbolo de morte, mas uma morte que abre portas novas.
e ela libera uma vida que estava impedida para nós, né? Então, a cruz, na cruz Jesus estava representando a gente, mas quando ele ressuscita, ele ainda está representando a gente. E quando ele ressuscitou, ele tornou a vida de Deus, a vida dele, disponível para todos aqueles que morreram com ele. Quem morreu com ele, ressuscitou com ele. E para que vida? Para uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida poderosa. Então, no final das contas, a cruz só matou o quê? Matou o que precisava morrer, o que precisava ser morto. Ela matou o poder do pecado em nós, para que possamos amar e servir a Deus em novidade de vida. Então, se só houvesse cruz, não haveria vida. Se só houvesse cruz, só haveria morte. Jesus morreu. Morreu em nosso lugar. Morreu pagando o preço do nosso pecado, mas não nos ajudaria, na verdade, na prática, a não voltar a pecar, e não parar de pecar, e não mudar a vida de pecado, não vencer o pecado. Mas aí, quando Jesus ressuscita, ele nos dá essa vida. Então, se só houvesse cruz, não haveria vida. Mas graças a Deus houve ressurreição. Então a ressurreição é o grande fundamento da nossa fé. O evangelho não começa na cruz. A cruz não reuniu os discípulos. A cruz não trouxe esperança aos discípulos. A cruz sozinha não se tornou um motivo de proclamação. Mas de repente, Jesus ressuscita, ele vence a morte. E aí, a cruz, que era aquele elemento impossível de derrotar, aquela condenação imutável, inalterável, que estava condenado à cruz, estava perdido. Então, de repente, é essa cruz que ninguém vence, essa cruz da qual ninguém volta, essa cruz que é o destino final de todos que são condenados a ela, não conseguiu vencer o nosso Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então, a cruz não foi um elemento suficiente para se tornar a pregação, a mensagem, mas a ressurreição, sim. E a ressurreição, quando acontece, ressalta o efeito da cruz, dá sentido e propósito à cruz, revela o propósito da cruz. A ressurreição é o ponto de partida da pregação da igreja. É a partir da ressurreição que os discípulos passam a se reunir em torno de uma esperança, em torno de alguma coisa real. Jesus é tão real, ele é tão poderoso, ele é tão realmente o Filho de Deus que ele morreu, mas voltou, está entre nós. Então, a ressurreição é o ponto de partida, é o elemento fundamental da fé cristã, é a ressurreição. Quando o apóstolo Paulo está ali aos Coríntios combatendo algumas heresias, ele afirma algo muito importante. No capítulo 15, versículo 14, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Tinha gente que dizendo que, não, de fato, isso não aconteceu de verdade. Jesus não ressuscitou. E aí Paulo está falando, olha, mas como assim? Se Jesus não ressuscitou, então a nossa pregação é vã, é inútil. A nossa fé é inútil, é sem sentido. Mas nós cremos que é por causa da ressurreição que Cristo pôde enviar o seu Espírito a nós, para viver dentro de nós e nos ensinar a ser como Ele. É por causa da ressurreição que temos a esperança de também ressuscitar em um corpo totalmente transformado
e sem a corrupção do pecado. Eu queria ler um texto com vocês, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se vamos falar de ressurreição, temos que ler 1 Coríntios capítulo 15. Esse é um texto base, é um texto emblemático, marcante, que fala a respeito da ressurreição, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição, um assunto que vamos trabalhar na próxima semana, no próximo estudo de célula. Mas no texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, vai dizer assim, olha, esse assunto que a gente estava falando. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se a gente tem fé, a gente crê na ressurreição. Ela é a base da nossa fé. Se não existe ressurreição, não existe a nossa fé. Nossa pregação é inútil falar de Jesus. Jesus perde o sentido. Mais que isso, versículo 15, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Tem outras versões que falam, se nós esperamos somente desta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma maneira que todos são, que em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Então, o Evangelho inclui, o Evangelho fala para a gente fundamentalmente que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Pregar o Evangelho é anunciar, basicamente, fundamentalmente, em todas as vezes, que Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Essa é a grande mensagem. Quando Paulo começa o capítulo, ele começa dizendo, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, versículo 1 do capítulo 15. E aí ele vai falar assim, versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. O Evangelho vai falar de morte e de ressurreição. Fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho base. Então, quando nós pregarmos o Evangelho, nós precisamos anunciar essa verdade. A gente não pode esvaziar essa mensagem. Por quê? Porque ela é o fundamento da nossa fé. Quando hoje em dia existem assim muitos crentes que eles, quando evangelizam, eles chamam outras pessoas para ir para a igreja. Olha, você pode convidar, você deve convidar pessoas para ir para a igreja, convidar seus parentes, seus vizinhos, amigos de trabalho, convide para ir no culto, para ir na igreja. Perfeitamente, é importante que você convide. Mas não só convidar, é importante que você fale, que você anuncie. Então, assim, há muitos crentes que estão resumindo o seu evangelismo a convidar as pessoas para ir para a igreja. E quando elas entram num assunto para falar de Jesus, para falar por que elas creem em Jesus, elas falam que Jesus é uma pessoa, é um ser muito bom, é um Deus muito bom. E
Ele cuida da gente, Ele nos cura, nos abençoa, Ele ouve nossas orações. A gente tem um Jesus que é um Deus muito genérico. Não, o que torna o nosso Deus especial é que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o que torna o nosso Deus especial. Ele é tão maravilhoso que deu o seu próprio Filho. Cristo é tão tremendo que morreu no nosso lugar. Essa é a nossa pregação. Ele morreu, mas ele não somente morreu, ele ressuscitou. E isso mudou a nossa vida e a nossa história. Essa é a mensagem que devemos pregar. Crer na ressurreição não pode consistir apenas em crer que ela aconteceu. Não, a gente precisa crer que ela tem um efeito sobre a nossa vida, que ela tem um impacto sobre nós. Então a gente precisa se apropriar do efeito dela. Paulo fala aqui, se no versículo 17, Paulo fala assim: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Aquilo que eu já falei aqui, se só houvesse morte, não haveria vida, porque se só houvesse morte, bom, Jesus foi lá e pagou o preço dos meus pecados, mas ele não me ensinou a viver de um outro jeito. Ele não me ensinou a viver com uma nova vida. A velha vida está agindo, operando em mim, e eu vou voltar a fazer tudo que eu sempre fiz e que foi a razão dele ter vindo morrer no meu lugar. Mas Jesus não apenas morreu, ele viveu por mim. Viveu de novo, voltou à vida, ele ressuscitou. Então, se não houvesse ressurreição, é o que o texto está dizendo. Se não houvesse ressurreição, se não houver, a fé que a gente tem é inútil. E eu, na prática, de fato, de verdade, ainda continuo nos meus pecados. Mas o fato é que ele ressuscitou. Em nós, como descendentes de Adão e herdeiros da natureza humana que é pecadora, só habitava a morte. Mas quando Cristo decidiu nos representar na morte, ele também nos representou na ressurreição. Então, quando ele ressuscita, ele nos vivifica. É isso que ele está dizendo aqui. No primeiro Adão, todos morreram. Foi a herança que a gente recebeu de Adão. Mas em Cristo todos serão vivificados. Versículo 22. Então, quando Cristo decidiu nos representar na morte, ele acabou nos representando também na ressurreição. Assim fomos vivificados, ou seja, recebemos uma vida que vence o poder da morte e do pecado. Aleluia! Fomos vivificados, a vida operando dentro de nós, a vida se manifestando dentro de nós, a vida reinando dentro de nós. Que maravilha! Isso é fruto da ressurreição. Essa é a nossa pregação. Jesus falou com a mulher samaritana: rios de água viva vão jorrar do seu interior. Tem rios de água viva jorrando do seu interior porque ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele deu a vida dele para você. O texto que confirma esse processo é o de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Romanos 6, a partir do versículo 3, diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Está confirmando tudo o que a gente falou. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se fomos unidos a ele na morte, estamos unidos na ressurreição. Se a gente morre com ele na cruz, a gente ressuscita com ele para uma nova vida. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele
para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos o quê? Qual é a nossa fé? Cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Ou seja, eu venço o pecado porque eu creio na vitória da cruz. E a vitória da cruz é a vitória sobre a cruz. O meu pecado foi condenado e colocado lá. Um dos textos que a gente pensou na última semana foi o de Colossenses, que fala que o escrito de dívida que havia contra nós foi riscado e cravado na cruz. A minha dívida ficou lá. Quando Jesus ressuscitou, eu estou livre de dívida e pronto para viver o máximo do propósito e da vontade de Deus para mim. Então, há uma vitória sobre a minha natureza pecaminosa, minha natureza adâmica, a minha natureza original. Há uma vitória que é conquistada pela ressurreição. Amém, meus queridos? Amém? Então, que a convicção, a fé na ressurreição de Cristo cause impacto em você. Porque não adianta pregarmos o Evangelho se nós não cremos no Evangelho. Se nós não formos impactados e permanecermos impactados por esse amor além da nossa compreensão, quem vai ser impactado pela nossa pregação? O Evangelho precisa fluir dessa exultação a respeito dessa vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário, quando ele venceu a cruz, venceu a morte e ressuscitou. Então, amado, querido, meu irmão, minha irmã, ele ressuscitou, ele está vivo, ele habita em você e pode operar poderosamente na sua vida e fazer fluir em seu coração rios de água viva. Receba isso. Por causa da sua ressurreição, você pode experimentar essa realidade. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe nossas células nessa semana, que possamos viver um tempo de grande revelação de Deus em nosso coração, um descortinado de olhos, uma percepção espiritual aguçada para a glória dele. Deus abençoe você, meu querido. Cristo ressuscitou. Aleluia!